Primeiro Reis. Melahim Aleph. Capítulo 1. O rei David já era de idade bem avançada. Embora o cobrissem, ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram: Vamos procurar uma moça, uma virgem, para o meu amo, o rei, e ela servirá ao rei como sua enfermeira. Ela se deitará em seus braços para que o meu amo, o rei, se aqueça. Assim, eles procuraram em todo o território de Shaul uma moça bonita e acharam Abisag, a sunamita, e a levaram ao rei. A moça era extremamente bela. Ela se tornou a enfermeira do rei e o servia, mas o rei não teve relações sexuais com ela. Nesse meio tempo, Adonial, conhecido como Adonias, filho de Agite, se enaltecia, dizendo: Eu serei o rei. Ele providenciou para si um carro real e cavaleiros, bem como 50 homens para correrem à frente dele. Mas seu pai nunca o tinha confrontado, dizendo: Por que você faz isso? Ele também era muito bonito, e tinha nascido depois de Absalão. Adonial conversou com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles lhe ofereceram ajuda e apoio. Mas Adoc, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei e os guerreiros valentes de David não apoiaram Adonial. Por fim, Adonial ofereceu sacrifícios de ovelhas, de bois e de bezerros gordos, junto à pedra de Zoelete, que fica perto de Enrogel. Ele convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Alda, os servos do rei. Mas não convidou Natã, o profeta, nem Benaia e os guerreiros valentes, nem Shilomó, conhecido como Salomão, seu irmão. Natã disse então a Batseba, mãe de Shilomó: Você não ouviu dizer que Adonial, filho de Agite, se tornou o rei? E o nosso rei David não está sabendo de nada disso. Portanto, escute-me agora, por favor, vou lhe dar um conselho, para que você possa salvar a sua vida e a vida do seu filho Shilomó. Vá ao rei David, e diga-lhe: Não foi o meu amo, o rei, que jurou à sua serva. Seu filho Shilomó se tornará rei depois de mim, e é ele quem se sentará no meu trono. Então, por que Adonial se tornou o rei? Enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Assim, Batseba entrou no quarto do rei. O rei estava muito idoso, e Abisag, a sunamita, servia o rei. Batseba se curvou e se prostrou diante do rei. O rei perguntou: Qual é o seu pedido? Ela respondeu: Foi o meu amo que jurou à sua serva Porial, seu criador. Seu filho Shilomó se tornará rei depois de mim, e é ele quem se sentará no meu trono. Mas agora Adonial tornou-se rei, e o meu amo, o rei, não está sabendo de nada disso. Ele sacrificou touros, bezerros gordos e ovelhas, em grande quantidade, e convidou todos os filhos do rei, bem como Abiatar, o sacerdote, e Joabe, chefe do exército, mas não convidou Shilomó, seu servo. E agora, meu amo, o rei, os olhos de todo Israel estão voltados para o amo, para que lhes diga quem se sentará no seu trono, como sucessor do meu amo, o rei. Se não fizer isso, assim que o meu amo, o rei, descansar com os seus antepassados, eu e meu filho Shilomó seremos considerados traidores. Enquanto ela ainda estava falando com o rei, chegou Natã, o profeta. Imediatamente informaram ao rei: O profeta Natã está aqui. Ele entrou perante o rei e prostrou-se diante do rei com o rosto por terra. Natã perguntou: Meu amo, o rei, por acaso o amo disse: Adonial se tornará rei depois de mim, e é ele quem se sentará no meu trono? Pois hoje ele foi sacrificar touros, bezerros gordos e ovelhas, em grande quantidade, e convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e Abiatar, o sacerdote. Eles estão lá comendo e bebendo com ele, e estão dizendo: Viva o rei Adonial! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem a Zadok, o sacerdote, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a Shilomó, seu servo. Por acaso o meu amo, o rei, autorizou isso sem dizer ao seu servo quem deve se sentar no seu trono como sucessor do meu amo, o rei? Em vista disso, o rei David disse: Chamem Batseba. Então ela entrou e ficou de pé diante do rei. E o rei fez o seguinte juramento: Tão certo como vive Ial, aquele que me livrou de toda aflição, assim como lhe jurei por Ial, o criador de Shaul, dizendo: Seu filho Shilomó se tornará rei depois de mim,
e é ele quem se sentará no meu trono em meu lugar. Assim farei neste dia. Então Batseba se curvou e se prostrou com o rosto por terra diante do rei, e disse: Que o meu amo, o rei David, viva para sempre. O rei David disse imediatamente: Chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Jeoiada. Então eles entraram perante o rei. O rei disse-lhes: Levem com vocês os servos do seu amo, e façam meu filho Shilomó montar na minha mula e conduzam-no para baixo, a Giom. Lá, Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungirão rei sobre Ishal. Depois toquem a buzina e digam: Viva o rei Shilomó! Então voltem atrás dele, e ele virá e se sentará no meu trono. Ele será rei no meu lugar, e eu o designarei como líder de Ishal e de Alda. Em vista disso, Benaia, filho de Jeoiada, disse imediatamente ao rei: Assim seja. Que Iau, o criador do meu amo, o rei, confirme isso. Assim como Iau esteve com o meu amo, o rei, esteja também com Shilomó, e que ele faça o trono de Shalama maior do que o trono do meu amo, o rei David. Então Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Jeoiada, e os queretitas e os peletitas foram e fizeram Shilomó montar na mula que pertencia ao rei David, e o conduziram a Giom. E Zadok, o sacerdote, trouxe da tenda o chifre com o óleo e ungiu Shilomó. Então começaram a tocar a buzina, e todo o povo começou a gritar: Viva o rei Shilomó! Depois, todo o povo subiu atrás dele, tocando flautas e alegrando-se muito, de modo que a terra tremia com o barulho deles. Ao terminarem de comer, Adonial e todos os seus convidados ouviram o barulho. Assim que Joabe ouviu o som da buzina, disse: O que significa essa agitação na cidade? Enquanto ainda falava, chegou Jonatã, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonial disse então: Entre, pois você é um homem bom e deve trazer boas notícias. Mas Jonatã disse a Adonial: Pelo contrário, nosso amo, o rei David, fez Shilomó rei. O rei enviou Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Jeoiada, bem como os queretitas e os peletitas para acompanhar Shilomó, e fizeram-no montar na mula que pertence ao rei. Então Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. Depois eles subiram de lá, alegrando-se, e a cidade está agitada. Esse foi o barulho que vocês ouviram. Além disso, Shilomó sentou-se no trono real. Outra coisa, os servos do rei foram parabenizar o nosso amo, o rei David, dizendo: Que o seu criador faça o nome de Shilomó mais honroso do que o nome do rei e faça o trono dele maior do que o trono do rei. Então o rei se curvou sobre a cama. E o rei também disse: Louvado seja Iau, o criador de Ishal, que hoje providenciou alguém para se sentar no meu trono e permitiu que os meus próprios olhos vissem isso. E todos os convidados de Adonial ficaram apavorados. Eles se levantaram e foram embora. Adonial também ficou com medo por causa de Shilomó. Por isso se levantou e foi agarrar-se aos chifres do altar. Então informaram ao rei Shilomó. Adonial ficou com medo do rei Shilomó e se agarrou aos chifres do altar, dizendo: Que o rei Shilomó primeiro me jure que não entregará seu servo à morte pela espada. Diante disso, Shilomó disse: Se ele se comportar de modo digno, nem sequer um fio de cabelo seu cairá ao chão, mas, se for achado nele o que é mal, terá de morrer. Portanto, o rei Shilomó mandou que o fizessem descer do altar. Ele entrou então e se curvou diante do rei Shilomó, e ele lhe disse: Vá para sua casa,